Oi, hoje a gente pode falar de linguagem. A linguagem, ela pode consistir em linguagem oral, verbal, até linguagem de sinais. Existem várias formas de comunicação e a língua é um dos fatores mais importantes para toda a sociedade, porque nós somos seres essencialmente comunicativos e necessitamos dessas informações para poder dialogar e criar novas ideias, palavras e desenvolver o mundo. Então podemos falar que a língua é o berço da humanidade. Mas dentro da língua existem suas próprias variações, principalmente também, porque todas as línguas têm sua variação, na variação oral, que é a variação, que é a língua falada. Então, a variação linguística é um fenômeno que acontece em toda língua, tanto na oral, tanto na verbal, tanto na escrita, entre outros. Mas na oral a gente consegue ver nitidamente todas essas questões de formas conceituais. De acordo com o podcast que a gente escutou, que eu escutei, que a professora Ineida me passou para fazer essa atividade, a linguagem que foram citadas foram a linguagem histórica, a variação regional, a variação social, a variação estética, porque a língua não é um fenômeno homogêneo, ela pode entrar em mudança e em constante mudança. Por exemplo, a variação histórica, ela acontece ao passar dos anos. Por exemplo, há anos atrás, as pessoas utilizavam voz me ser. Aí, com mais anos, as pessoas começaram a usar você. Hoje em dia, a gente já corta um pouco de você e fala, você foi buscar tal coisa? Ou você fez isso? Consegue entender a compreensão da língua? A língua, ela entra em mudanças circunstanciais, historicamente falando, para evoluir, para que a linguagem facilite mais fácil. Ou até mesmo que seja compreensível. A gente também vai falar sobre a variação regional, que acontece em cada região. A gente pode usar exemplo do próprio Brasil. Por exemplo, em Minas, as pessoas têm um sotaque. Pode se chamar de sotaque centro-oeste, né? E lá no Nordeste, o povo tem outro sotaque. E dentro desse sotaque, existem outras variações linguísticas. Por exemplo, o povo de Minas tem um sotaque mais porquê, porta, portão, porteira, mas pode depender da variação onde ele mora, que também entra a variação cultural. O povo do sul de Minas fala mais puxado. O povo mais do norte de Minas tem uma linguagem mais concentrada. E essas variações, elas ocorrem culturalmente, dependendo da região que você mora, e regionalmente, influenciando em toda essa cadeia. Então, é muita complexidade para essa variação, que ela pode acontecer de várias formas regionalmente. Mas também existe a variação social. Essa variação social, ela também pode atingir classes, ela pode atingir idade e ela pode atingir sexo. Por exemplo, a variação de classes sociais pode influenciar na cadeia, a cadeia econômica. As pessoas mais ricas são consideradas que têm mais estruturas de ensino, então elas tecnicamente têm uma linguagem mais apurada e mais distinta. As pessoas de classe baixa, elas têm uma linguagem mais comum, mais falada, mais verbalizada, mais, vamos dizer, informal. Uma linguagem mais informal do que as pessoas de classe. E existem essas linguagens distintas que a gente consegue perceber em vários ambientes. Também existe a variação de idade, que pessoas mais velhas falam diferente de pessoas mais novas. Por exemplo, a minha mãe, ela tem uma ideia de falar muito palavras concentradas, tipo, ai, você não vai pegar tal coisa, você vai... Eu falo, mano, por que tu não pega tal coisa? A gente utiliza mais gírias, a gente consegue ter mais facilidade de comunicação e a gente consegue criar códigos de idade. Isso é baseado na idade. As pessoas de idade mais nova, elas conseguem ter uma comunicação mais via códigos ou sobre questões sociais, econômicas da época também, que dependendo das circunstâncias, elas acabam ingerindo isso no seu cotidiano. E são classificadamente das pessoas mais jovens. As mais velhas usam aqueles conceitos mais antigos que foram elaborados em suas épocas e isso é totalmente aceitável. Assim como seus pensamentos e racionalidades, que é todo um conceito que a língua também influencia. A variação sexual também a gente consegue ver essa percepção, pois homens e mulheres e trans e homossexuais, todas as carreiras LGBTQ+, conseguimos ver diferenças de linguagem. Por
Por exemplo, o homem, ele não utiliza tanto o diminutivo. Já a mulher não tem essa questão de falar, ai, que preço baratinho, ai, que coisa fofinha, que coisa lindinha. Já o homem, em certos resquícios, ele tem uma tendência a diminuir essas falas e falar mais masculamente. Entende? Conseguimos também ver essa questão cultural machista um pouquinho, talvez? Sim. Já as pessoas trans, elas também têm a sua linguagem que a gente consegue perceber entre elas, sim. E é uma linguagem normal e natural, porque a gente está acostumado a falar de acordo com que todo o gerenciamento de nós. E também entra uma linguagem que é a variação estética, que cada pessoa possui a sua. Então, todos nós falamos diferentes, cada um tem a sua própria linguagem. Essa variação a gente pode falar diferente em cada lugar que a gente tá. Por exemplo, eu vou numa entrevista de emprego, eu vou avaliar a minha linguagem, eu vou tentar falar uma coisa mais plural, mais avaliativa, mais concentrada. Mas quando eu tô numa roda de amigos, eu vou ter uma linguagem mais solta, mais verbal, mais minha mesmo. Talvez até linguagens que só eu use ou que a minha família use. Ela é bem pluralista, porque cada um tem a sua e é bem diverso. A linguagem, ela exerce vários conceitos muito importantes e as suas variedades são representações disso. Que a linguagem muda com o passar dos anos e historicamente muito importante para o desenvolvimento da sociedade. Conseguimos perceber essa importância da língua, por isso que a língua é um dos maiores marcos sociais. E também uma das minhas matérias preferidas e que eu amo falar sobre isso e estudar também. Espero que tenha sido produtivo e que vocês tenham gostado e que eu tire uma nota boa também. É isso, um beijão e até o próximo vídeo.